noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais esse culto de adoração ao Senhor. Eu quero começar esse culto convidando os irmãos a orar a Deus. E eu vou pedir para a irmã Simone estar fazendo esse primeiro momento de oração para a gente. Senhor Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, queremos agradecer, Jesus, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Jesus. Que possamos, ó Deus, sair daqui cheio do teu Espírito, Senhor, alimentado, ó Deus, da tua palavra, Senhor, do teu amor, Jesus. Abençoa, Deus, cada um que aqui veio, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir, Jesus. Que o Senhor esteja com eles cada dia mais, Deus. Que possamos, ó Deus, buscar a tua presença cada dia mais, Senhor. E ficarmos, ó Deus, firmados a teus pés, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, por mais esse dia maravilhoso, Jesus. Pela oportunidade que nos deu de ser mãe, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu lhe agradeço por tudo, Senhor, e peço em nome de Jesus, ó Pai, fica conosco. Amém e amém. Amém, Senhor. A palavra de Deus em João 4:24 diz assim: Pois Deus é o Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é assim que eu gostaria de convidar os irmãos a adorar o nosso Deus essa noite, em espírito e em verdade. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé e tentarem, neste momento, tirar todo aquele peso, tudo aquilo que te incomoda e voltar o seu pensamento a Deus para realmente poder adorar uma adoração verdadeira ao nosso Deus. Amém?
faz os reinos se abalarem, faz os povos se prostrarem diante dele. De tamanho o poder do nosso Deus. Então adorem, irmãos, adorem ao nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o poder declarar que a tua igreja te adora, Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor essa noite, amém? Declare seu amor para Ele. Diga quão grande é o seu amor. Eu te vejo
das nuvens vem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem o amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua
Deixa o céu descer. 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 Sabemos disso, Deus, e nós desejamos, Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro essa noite, Deus, que o Senhor enche os nossos corações, Pai, que o Senhor prevaleça em nós, que a Tua vontade prevaleça em nós, que o desejo do mundo, Senhor, não seja maior que o desejo pela Tua presença, Pai, pelo Teu poder, Deus, pela Tua glória nas nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, fortaleça-nos, Deus, não nos deixe cair em tentação, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mau caminho, livra-nos da tentação do inimigo, Deus. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor, Deus, é o único caminho, Pai. O Senhor é o único caminho para o reino dos céus, ao qual nós buscamos nessa terra, Deus. E não fica conosco, Pai. E enche os nossos corações, Deus. Porque nós sabemos e nós vamos declarar mais uma vez, Pai, que Teu é o reino, Senhor, e Tu é a glória para todos sempre. Amém. Teu é o poder, Tua é a glória e para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por este momento. Obrigada pela oportunidade de Te adorar aqui em Tua casa, Senhor, junto com os meus irmãos. Deus, obrigada, Pai, por cada vida aqui presente, por aqueles que nos assistem, Senhor, Deus, que cultuam conosco dos Seus lares, Pai. Obrigada, Deus, pela vida de cada um, Senhor. Permaneça conosco, Deus, e fale aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. A igreja pode se sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Hoje, no momento do dízimo, nós vamos aprender com uma mãe, ou nesse momento com uma futura mãe. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar
enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Esse é o momento em que Ana, depois de ser muito humilhada pela outra esposa do seu marido, sim, a outra esposa do seu marido, Penina, tinha dado filhos ao seu esposo. Mas Ana, estéril, não conseguia dar filhos para o esposo. E essa era a grande honra, a grande utilidade que uma mulher tinha naquele tempo: dar filhos, dar prosseguimento à sua família através de filhos. E depois de muito ser humilhada pela outra esposa do seu marido, porque ela não conseguia dar filhos a ele, ela fez uma oração de entrega ao Senhor. Depois de muita depressão, porque a Bíblia diz que ela só chorava, não comia, ela fez uma oração ao Senhor e ela disse: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor para sempre. Ele não vai ser meu, ele vai ser do Senhor. Enquanto ele viver, ele vai ser do Senhor. Muitos de nós passamos por momentos de dúvida na nossa vida em relação à área profissional, em relação à área financeira. O pessoal da minha geração, da geração um pouco mais velha do que eu, com aquela dúvida de qual faculdade faria, pedindo ao Senhor orientação, pedindo ao Senhor direcionamento. E aí você se formou, ou em outros casos você procurava emprego, orou ao Senhor pedindo uma porta de serviço, de trabalho, orou ao Senhor pedindo uma promoção, orou ao Senhor para que Ele mantivesse o seu emprego quando tinha algum período de cortes na empresa, e o Senhor abençoou, manteve. Ou teve aquele mês que você pensou que não ia dar, ainda tinha contas para pagar, ainda tinham pendências que precisavam ser quitadas, e você entregou ao Senhor e o Senhor honrou. Nós muitas vezes fazemos voto de submissão e consagração ao Senhor, dos nossos empregos, do nosso dinheiro, da nossa vida, mas no momento de honra ao Senhor, nós não cumprimos o que nós prometemos. Ana cumpriu o que ela prometeu. E Samuel foi um grande profeta, ungido do Senhor, pela promessa que a mãe havia feito. Eu sei, irmãos, que o Senhor faz grandes coisas através da nossa fidelidade. Quem crê nisso, fala amém. O Senhor faz grandes coisas quando nós nos consagramos na presença dEle. Eu quero orar ao Senhor para que o Senhor te lembre hoje dos votos, das promessas, dos compromissos, dos anseios do seu coração em relação à sua fidelidade com Ele. Não só a fidelidade financeira, mas a fidelidade de compromisso com o Senhor, de serviço na obra, de ajudar quem precisa, o que quer que seja, você e Deus, de honrar o seu pai, de honrar a sua mãe. Eu quero orar para que o Senhor traga a sua memória nessa noite, e você seja incomodado no nome de Jesus pelo Espírito Santo para cumprir essas coisas, porque o Senhor fará grandes coisas através delas. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós vamos cultuar ao Senhor agora, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas diante do Teu altar. Nós nos consagramos diante do Senhor, nos colocamos diante do Senhor. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga à memória dos meus irmãos os momentos de fidelidade do Senhor. Não por troca, mas porque nós queremos ter o prazer de ser fiéis ao Senhor também. Desperta em nós esse desejo.
de fidelidade e de honra ao Senhor. Porque nós cremos que quando nós honramos ao Senhor, o Senhor faz grandes coisas, coisas que nós nem imaginamos, através da nossa vida e através da nossa entrega. Em nome de Jesus, abençoe este momento. Amém. Você pode se levantar em reverência ao Senhor, pode se colocar de pé, e aquele que tiver o seu dízimo e a sua oferta para entregar nesse momento, pode fazer isso enquanto nós cantamos. Aleluia. Nossa fé está firmada naquele que nos salvou, derramou o seu sangue por cada um de nós. Amém? Meus amados, eu quero dar alguns avisos para os irmãos. Nossa programação da semana, terça-feira nós estamos tendo o nosso pregador leigo, toda terça-feira, às 20 horas, aqui no templo, pregador leigo. É um aprofundamento teológico, um aprofundamento histórico da palavra de Deus. Nós terminamos essa semana, a gente retornou agora, por conta da Covid, dessa pandemia, a gente deu uma parada, mas a gente retornou agora e finalizamos aí o texto de Josué. Josué que nós vamos ver hoje também, né? Mas a gente está se aprofundando teologicamente, historicamente, então vem estudar a palavra conosco. É para todos aqueles que gostam da palavra de Deus e querem se aprofundar nela. Quarta-feira, nosso culto de doutrina, às 20 horas também. No domingo, irmãos, a gente já estamos com a nossa escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical a partir das 10 horas da manhã, todo domingo. Então vem e participe conosco. Amém? E para a gente fechar aqui nos avisos, irmãos, eu quero lembrar os irmãos da nossa campanha, irmãos. Esse mês agora nós completamos 49 anos, irmãos. 49 anos a Igreja do Senhor está aqui em Patos de Minas. E para celebrar esses 49 anos, o nosso aniversário é no dia 19, que vai cair uma quarta-feira. Na quarta-feira nós teremos um culto de adoração ao Senhor aqui para celebrar o aniversário. Então venha festejar com a gente. O dia do aniversário é na quarta-feira. Então nós teremos esse culto de adoração ao Senhor comemorando o aniversário. Então venha celebrar conosco. No sábado nós teremos um sarau online. Sarau online, irmãos. Então fica ligado aí que a gente vai mandar depois o link para os irmãos
para os irmãos entrarem no link e participarem do sarau junto com a gente. E também se você conhece alguém que já foi membro dessa igreja, que já foi pastor aqui na igreja, nós estamos pedindo aos irmãos que peguem um testemunho dessa pessoa, testemunho ali de 1 minuto, daquilo que o Senhor fez na vida dela, do tempo que ela passou aqui na igreja. E também, se ela quiser participar do sarau, a gente vai mandar o link, você manda o link para essa pessoa, para ela poder entrar e participar com a gente também. Vai ser um tempo de festa. E no domingo, às 19 horas, nossa celebração aqui à noite. E para celebrar esses 49 anos, nós temos o nosso alvo de 49 cestas básicas, para abençoar 49 famílias. Hoje, nós completamos 35 cestas básicas. Já temos 35, irmãos. Estamos chegando. A gente vai passar, em nome de Jesus, mas já temos aí, já estamos quase alcançando o nosso alvo mínimo. Então, participe. Se você não pode, irmãos, convoque aí seus amigos, familiares, parentes, quem você conhece, para poder estar ajudando a gente a alcançar essa meta e abençoar vidas. Amém? Gostaria de chamar o Joaquim aqui. O Joaquim vai dar um recado para os irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Bom, eu, para começar, gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 26, ok? A palavra do Senhor diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado a Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da família de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e como considerava que saudação seria essa. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberá e darás à luz a um filho, e porá-lhe o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O motivo da escolha desse texto é bem simples. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o Dia das Mães, isso é fato notório. E esse texto me chama a atenção num sentido, e esse é o motivo que por isso que escolhi ler eles com vocês, é que Deus, ao imaginar e a elaborar o plano tão perfeito e precioso de salvação que Ele tem para cada um de nós, Ele teve o cuidado de escolher para o filho dele uma mãe. E a verdade é, meus irmãos, que as mães, não só de Jesus, todas elas são prova do amor e do cuidado do Senhor para com cada um de nós. E é isso que nós queremos celebrar nessa noite. Nós queremos, como igreja batista aqui nessa cidade, dizer a você que é mãe, que nós somos muito gratos ao Senhor pela vida de cada uma de vocês. Nós somos gratos porque em vocês nós experimentamos diariamente como filhos a graça e a presença do nosso Deus e o amor e o cuidado dele com cada um de nós. E como não poderia ser diferente, nós gostaríamos de fazer uma oração por cada uma das mães que aqui estão. E eu convido a você também que faça essa oração para a sua mãe, se ela não está aqui. E me permita conduzir esse tempo de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, porque em cada uma das nossas mães nós podemos experimentar o seu amor. Ó Deus, nós te somos gratos porque nós temos e podemos ver diariamente esse sinal milagroso, esse sinal real de que o Senhor se importa conosco, que o Senhor planejou, escolheu uma mãe abençoada, Senhor. E nós te somos gratos também, Pai, por cada uma das mães dessa igreja. Nós te somos gratos, ó Deus,
porque nelas nós podemos igualmente verificar, Senhor, o quão grande Tu és, e nós Te somos gratos por isso. Amém e amém. Eu convido a você agora que fique de pé, e eu convido o Ministério de Louvor. E esse é um momento que nós queremos, muito importante, que você, se sua mãe está aqui, se você pode se aproximar dela, se isso não for nenhum problema, se aproxime. Se a sua mãe não está aqui, ore por ela nesse momento. Essa música que nós vamos entoar aqui, ela é muito simples. Imagino que grande parte de vocês já tenham ouvido ela, mas ela é forte e simbólica. E nós queremos, nesse momento, como igreja, profetizar sobre a vida de cada uma dessas mães a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Se você pode, imponha suas mãos sobre a sua mãe. Ore por ela agora. Consagra sua mãe ao Senhor. Se você não está com o seu filho aqui, ou está com o seu esposo, tenha esse momento com ele. E se você não está com a sua mãe aqui, apresente a sua mãe agora ao Senhor. Abençoe ela em nome de Jesus. Ore por ela. Consagre ela ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Você confirma cantando amém? Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Nós como igreja, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada uma das nossas mães. Ó Deus, nessa noite nós queremos pedir que tua bênção, no nome de Jesus, esteja sobre elas, Pai. Traga saúde, Pai, traga proteção, libertação, traga salvação, no nome de Jesus.
cada uma delas. E é assim que nós oramos, amém. E para finalizar, você que é mãe dessa igreja, por favor, não vá embora. Ao final nós temos uma lembrança para você. Então aguarde, viu? Para receber essa lembrança. Amém. Poder sentar. Abra sua Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. É interessante que Deus quer falar algo conosco. Porque Ele colocou no meu coração para que aos domingos a gente comece a pensar na igreja dele, na igreja de Cristo. O que é ser igreja de Cristo? O que é verdadeiramente ser igreja? E aí na quarta-feira nós estamos fazendo o estudo bíblico, nos cultos de quarta-feira. Na quarta-feira a gente está estudando a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios é justamente uma carta que o apóstolo Paulo escreve para a sua igreja, falando de igreja. O Senhor quer falar conosco acerca da sua igreja, do que é verdadeiramente ser a sua igreja. E hoje, em Josué capítulo 7, nós vamos ver que a igreja de Cristo é uma igreja em santificação. É uma igreja que busca a santificação nele, para glorificar o nome dele. Josué capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram de cidade na cidade. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O coração do povo ficou com medo. Esse texto é interessante porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vai nos mostrar o que exatamente Deus quer e espera de cada um de nós. Esse texto a gente vai começar lá atrás, com Moisés, Deus levantando Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito. E o povo não só é liberto da escravidão no Egito por causa de Deus, mas eles no deserto, o Senhor guarda a vida deles, supre todas as necessidades, guarda do sol, guarda do frio na madrugada. Não permite, durante o tempo em que eles estão no deserto, o Senhor não permite que a roupa deles se estrague. Mas o Senhor em todo o tempo abençoa aquele povo, em todo o tempo está protegendo aquele povo. E eles estão caminhando em direção à terra prometida. E ao chegar na porta da terra prometida, a gente vai ver que Josué morre. E Josué morre por causa da desobediência. Porque lá no deserto, Deus falou para ele: toca na pedra. E Josué bateu na pedra. E aí você vai pensar, Moisés. E aí você vai pensar, mas Moisés, ele, ao invés de tocar na pedra, Deus mandou tocar e ele bateu só por causa disso. A gente falou isso terça-feira aqui. Só porque ele, ao invés de tocar, ele bateu. Mas a questão não é só tocar ou bater, a questão é desobediência. Deus mandou ele só tocar
e ele desobedeceu. E por causa disso ele morreu e não entrou na terra prometida. E aí na porta da terra prometida, Moisés deixa um sucessor, Josué. E Josué pega aquele povo, e se você olhar lá no capítulo 3, você vai perceber que Deus fala assim, eles estão diante do Jordão, e Deus fala assim, Josué, manda o povo todo jejuar, orar, se santificar, porque amanhã eu vou fazer grandes coisas no meio desse povo. Amanhã eu vou fazer grandes coisas. E aquele povo se prepara e eles atravessam o Jordão. E aí chega finalmente na primeira cidade, cidade de Jericó. E na cidade de Jericó tinha uma grande muralha, aliás, duas grandes muralhas, uma interna e uma externa. E a muralha, ela tinha 20 metros de altura e 2 metros, pelo menos, de largura. Imagina para derrubar uma muralha dessa. E a estratégia do Senhor? Dá 7 voltas, toca a trombeta. Pensa, você dá 7 voltas na muralha, toca a trombeta, uma muralha de 20 metros de altura, 2 de largura, ela vai cair? Não vai. Mas Deus manda eles fazerem isso e Deus faz um milagre. A muralha cai de dentro para fora. Como que isso acontece? Milagre de Deus. E 2 lugares específicos da muralha caem e o povo entra, um de um lado e o outro do outro lado. E o povo entra, invade a cidade e toma a cidade. A cidade de Jericó, que era uma cidade que todos olhavam e falavam assim, essa daí é impossível. Essa daí não tem como a gente tomar essa cidade. E eles vão lá e tomam a cidade. E aí de Jericó, qual a próxima cidade? Ai. E aí Josué fala assim, ó, manda os espias lá em Ai. E aí os espias vão em Ai, chega lá e eles falam assim, olha, Josué, manda só uns 3.000 homens, tem pouca gente ali, vai ser moleza. A gente fez o que fez em Jericó, que todo mundo achou que nem ia dar em nada, que a gente nunca ia conseguir, Ai, vai ser moleza. Então vai lá. Só que houve derrota. Houve derrota em Ai. Eles sofreram uma derrota. E aí eles começam a se perguntar, Josué começa a se perguntar, afinal de contas, o que aconteceu? A gente vence um inimigo tão poderoso e quando chega em um que a gente acha que não vai dar em nada, a gente perde. Como assim? E aí ele começa a descobrir que tem pecado no meio do povo. Até então eles não sabiam quem era, não sabiam que era Acã, mas tem pecado no meio do povo. Porque Acã, ele tinha entrado em Jericó, e qual era a ordem de Deus? Desde lá de trás, todo lugar que vocês entrarem, vocês vão tomar a terra, mas vocês não vão pegar nada. Porque quem abençoa vocês sou eu. Vocês não precisam pegar nada de ninguém, vocês não precisam pegar coisas que são consagradas a outros deuses. Afinal de contas, vocês me servem. Sou eu que sou o Deus de vocês. Então, sou eu quem vai abençoar vocês. Então, vocês não vão pegar nada. E Acã, que é um soldado, será que a gente pode dizer assim? Hoje ele é um funcionário público, e ele achando que ganhava pouco, ele falou assim, não, vou pegar uns ouro aqui, umas prata, e vou esconder. Ele pegou esse ouro, essa prata, e escondeu. Só que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. Deus sabe o que você faz em 24 horas do seu dia. Deus sabe tudo. Eu posso não saber, você esconde de mim, mas Deus sabe. E aí Deus fala com ele, ó, tem pecado no meio do povo. E Deus não permite que aquele povo vença Ai. Ele não permite que a obra avance. E eu vou dizer a você que o problema não é o pecado em si. Porque pecado, irmãos, Deus sabe que você não é santo. Deus sabe que uma hora você vai pecar. Só que Deus é tão misericordioso que quando você peca e você se arrepende de coração, Ele perdoa. Então a questão em si, ela não é o pecado, mas a questão é a dureza de coração. Porque você sabe que está no erro, você sabe que está no pecado, você sabe que fez alguma coisa que não agrada a Deus, e mesmo assim você continua. E mesmo assim você se mantém ali dizendo, não fiz nada, está tudo certo. A gente esconde, bota para debaixo do tapete, não, está tudo certo, está tudo tranquilo, não aconteceu nada. E a gente começa a usar a Bíblia como uma palavra para a gente ficar buscando
aquilo que agrada o nosso coração, buscando textos que falam o nosso coração, mas só para agradar a gente, só para trazer um afago para a gente, só para tirar o peso da gente. Só que o seu coração, quando você conhece a palavra, o seu coração, ele está o tempo inteiro te incomodando. E aí você vai na palavra, acha uma palavra que agrada o seu coração, e fala assim, não, está aqui, ó, essa palavra que está dizendo que está tudo certo. Mas não está. Deus, ele só permite que o povo continue avançando para a terra prometida, ele só permite que o povo continue avançando para aquilo que é propósito dele, ele só continua abençoando o povo quando o povo se santifica. Percebam, capítulo 3, antes de atravessar o Jordão, Deus fala para o povo o quê? Jejuem, orem e se santifiquem, porque amanhã eu vou fazer milagre na vida de vocês. Aqui com Josué, ele fala a mesma coisa. Jejuem, orem, porque amanhã eu farei milagre na vida de vocês. Jejuem, orem, porque sou eu quem está conduzindo a vida de vocês. E eles estavam tão confiantes. Olha onde nós chegamos, olha o que nós fizemos. Afinal de contas, Deus está com a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim que a gente gosta de falar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a condição de Deus é obediência. Moisés morreu porque foi desobediente. O povo parou ali e perdeu a batalha porque foi alguém no meio do povo foi desobediente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e quando a gente peca e o próprio Deus é contra nós? O que a gente faz? Não tem o que fazer. Tem que se santificar. Tem que se purificar. Tem que buscar o Senhor. E como eu já falei aqui, irmãos, você sozinho, você é templo do Espírito Santo, mas sozinho você não é igreja. Porque a igreja do Senhor é a igreja reunida, a igreja do Senhor é junto. Somos nós. Porque o próprio Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em o meu nome, ali eu estarei, ali estará a minha igreja. E como somos nós, igreja, pensa, Jesus ele nos trata sempre como corpo. Nós somos os galhos ligados à videira, que produzem frutos por causa do galho, que é Jesus Cristo. Nós somos corpo, que o cabeça é Cristo. No corpo, se a mão está com problema, o corpo sofre. Se aparece um machucado, ele inflama, você começa a ter febre. O corpo sofre. O corpo todo vai sofrer. E aqui, a gente vai perceber em Acã, que Acã peca, depois a gente vai ver isso, ele não deixa de sofrer as consequências. Quando nós cometemos algum pecado contra Deus, a gente sofre as consequências. Mas o corpo também sofre consequências. É uma consequência individual, mas é uma consequência também coletiva. Por quê? Por causa de um homem, Deus não permitiu que eles ganhassem aquela cidade. Por causa de um homem, Deus não permitiu que eles avançassem. Porque Deus é contra nós quando há pecado. Quando não há reconhecimento do que nós temos feito. Quando não há reconhecimento do meu erro. Quando não há arrependimento. E principalmente quando a gente não se deixa ser tratado. Percebam que Jesus, quando ele está andando com seus discípulos, é claro que Jesus é Jesus, ele olhava para você, ele já via do seu coração, já via tudo que passava com você, ele já sabia, já te conhecia. Mas percebam que todos aqueles que estavam com Jesus, no convívio com ele, seus discípulos, caminhando com ele no dia a dia, ele os conhecia ali. Quando você faz discípulos, que é o ID, que Jesus, o próprio Jesus nos dá em Mateus 28, 19, ide fazer discípulos. Quando você faz discípulos, você vai caminhando com ele pelo caminho e vai ensinando a palavra, e ele vai vendo a sua vida refletindo aquilo que você está ensinando, mas ele também começa a ver aquilo que é fraqueza em você. Mas ele começa a ver que apesar da fraqueza, você é alguém que se arrepende, você é alguém que busca o Senhor para consertar aquilo.
para que o Senhor trate aquela fraqueza na sua vida, no seu coração. E aí as pessoas vão começar a olhar para você e vão começar a ver Jesus em você. Vai dizer, ó, você não é perfeito, você não é santo, mas eu vejo Jesus em você, eu vejo que você realmente é um discípulo. E eu quero seguir esse Jesus que você segue. Isso é ser discípulo, isso é fazer discípulo. E aí nesse contexto, quando você esconde ou quando você finge que está tudo bem, irmãos, saiba que hoje, quando eu faço alguma coisa errada aqui, hoje, Deus pode não fazer nada comigo. Daqui a um mês, passa um mês, Deus pode não fazer nada. Aí eu penso assim, não, tranquilo, eu fiz o que eu fiz, tranquilo, não deu nada. Deus não fez nada, então estou tranquilo. Só que uma hora a consequência vem. Uma hora a consequência vem. E de imediato a consequência que vem é afetar o corpo. Sabe por causa de quê? Porque quando há pecado, quando há trevas, a luz não pode habitar. E quando há pecado, Deus não permite que a igreja avance. Deus não permite que o povo prospere. Deus não permite a bênção chegar. Deus não permite que você chegue na terra prometida. Percebam que esse texto, quando houve o pecado de Acã, isso não atingiu somente a ele, mas atingiu a todos. Toda a igreja é atingida por aquilo que você faz. Nós temos que começar a compreender, nós temos que começar a perceber e ter um entendimento de que nós fazemos parte de um corpo. Nós pertencemos a um corpo. E esse corpo não é só chegar aos domingos, se reunir para louvar, para ouvir uma palavra. Mas esse corpo, ele é dia a dia. Porque tudo que você faz lá fora reflete no corpo. Porque aquilo que você faz de errado, as pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, fulano ali, ó, olha o que ele fez. E é daquela igreja lá, ó. Olha as pessoas que são da igreja. Afetou o corpo. E se há pecado, Deus ele não permite a igreja avançar. Deus ele não faz como fez em Atos. Deus mesmo foi acrescentando os seus à igreja. E ainda, irmãos, ainda que entre pessoas por aquela porta, em momento nenhum nós devemos nos gloriar dizendo, então a gente está fazendo tudo certo, será? Porque Deus está enviando, será? Mas às vezes Deus quer salvar aquela vida. Ele quer que a gente seja transformado, mas Ele quer salvar aquela vida. Então a gente tem que começar a olhar para nós como igreja e ver o que nós estamos fazendo como corpo do Senhor. O que você com a sua vida está afetando no corpo do Senhor? Se a igreja não avança, se a igreja não cresce, se a igreja não chega à terra prometida, será que é por minha causa? Cada um deve pensar assim, será que é por minha causa? Será que é por causa daquilo que eu estou fazendo? Porque muitas vezes nós nos esquecemos que se somos abençoados, se estamos aqui hoje ainda, é por causa do Senhor. É por causa dele. Se você tem o que você tem, é por causa dele. Aquele povo, eles ficaram naquela coisa, talvez não reconheciam naquele momento, olha onde nós chegamos, olha por tudo que nós passamos, quantos anos se passaram, quantas coisas aconteceram até a gente chegar aqui. Mas será que, se nós tivéssemos sido igreja verdadeiramente, será que nós estaríamos mais à frente ainda? Será que o propósito de Deus é que a gente estivesse exatamente aqui, onde nós estamos? Ou será que Ele queria que a gente estivesse mais na frente? Nós tendemos, quando a gente está no pecado, a gente tende a tentar dar um jeitinho na coisa. Olhem para a história de Acã. Se você for ler o texto inteiro, você vai perceber
porque ele teve a oportunidade de reconhecer. E aí, irmãos, alguns vão olhar o texto aqui, vão perceber que a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, ela já nos manda, assim como nos ensina o apóstolo Paulo, ela já nos manda levar diante da igreja quando há algo errado. Mas antes disso, há todo um processo. E Acã aqui teve a oportunidade de reconhecer o erro dele, mas ele ficou caladinho dele, não falou nada, ficou quieto. E aí Deus falou assim: olha, jejuem e orem, porque amanhã eu vou mostrar. E aí Deus começou a mostrar. E aí chamou tribo por tribo, família por família, clã por clã, e depois começou homem por homem, até chegar em Acã, até chegar nele. E aí, lá no verso 20, verso 19: então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que não fizestes, não me ocultes nada, conta a verdade, fala a verdade. O que você andou fazendo de errado? Porque o Senhor mesmo apontou para você. Então o que você andou fazendo de errado? Você teve toda a oportunidade de falar e você não falou. Você não reconheceu diante de Deus o seu erro, o seu pecado, não se arrependeu. Então agora, irmãos, que Deus falou que foi você, então fala a verdade. Porque a gente tende a sempre dar um jeitinho, né? A gente tem que sempre dar um jeitinho para jogar para debaixo do tapete. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: olha, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E quando a gente é só ouvinte da palavra, a gente tende a tentar dar um jeitinho para a gente fugir. E aí tem aqueles que acham que porque passou um determinado tempo, Deus esqueceu, então Deus não vai fazer nada. Deus não esquece. Tem aqueles que vão usar de justificativas. Você conhece alguém que tem justificativa na ponta da língua? Ah, eu pequei, eu fiz aquilo de errado porque você... E aí a gente volta lá para Adão e Eva. Eu pequei, eu errei porque você fez isso. Eu traí porque você fez isso. Eu roubei porque você fez isso. E aí olha para o verso 20, o que Acã fala? Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Primeira coisa que ele fez aqui, ele teve a oportunidade, mas quando chegaram na cara dele, falaram assim: agora fala a verdade, seja homem. Ele disse: olha, eu pequei mesmo, eu fiz assim, aconteceu isso, eu peguei lá, o ouro pesava tanto, a prata, ele ainda foi dando os detalhes. Ele admitiu o erro. A gente tem tendência a agir como Adão. O erro é sempre do outro, o pecado é sempre do outro. Eu não, eu fiz porque o outro deixou de fazer alguma coisa ou fez alguma coisa. Mas ele não, bateu no peito e disse: eu fiz. Eu cometi o erro. E alguns vão até acreditar que quando você confessa o seu erro, confessa o seu pecado, está limpo. Eu já ouvi, irmãos, uma pessoa dizer assim: não, mas se eu confesso o meu pecado contra meu irmão, está tudo certo, está tudo tranquilo. Pequei, irmãos, olha só, pequei, fiz alguma coisa de errado contra você, está tudo certo, então beleza, morreu o assunto, acabou. Mas e a restituição? Mas e as consequências? Quando a gente olha para Acã, teve consequências. A consequência para a vida dele é que ele foi apedrejado até a morte. E Deus ainda falou assim: olha, em cima dele foi apedrejado até a morte, botaram fogo em tudo, depois falou assim: ó, agora em cima aí, faz um monte de pedras e deixa aí. O vale de Acor, que é o vale de maldição, para as pessoas passarem ali, olharem para aquelas pedras ali, para aquele monte de pedras ali, e elas vão lembrar das consequências da nossa desobediência.
quais são as consequências de quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós desobedecemos o Senhor. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele trata com a gente, mas o que Ele espera de cada um de nós é obediência. É obediência, irmãos. É santificação no Senhor. E quando Ele pensa, olha, vocês são minha igreja. Vocês são minha igreja, e olha para a igreja do Senhor. Quando você vai passando no texto bíblico, Antigo, Novo Testamento, você vai percebendo que todas as vezes que deu ruim para eles, foi quando eles desobedeceram o Senhor. O Senhor fala, vai para a esquerda, eles vão para a direita. E o Senhor fala com você, não faz isso, porque você está pecando. E você vai lá e faz. Não vai por aí que eu não me agrado do jeito que você está agindo, e você vai assim mesmo, porque você quer pagar para ver. E a gente gosta de bater no peito e dizer, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e quando a gente peca contra o Senhor, e aí Ele se volta contra a gente? Muitas vezes eu estou em pecado e não admito. Muitas vezes. Porque ninguém aqui é santo. E quando o Senhor fala da sua igreja, Ele fala, vivam em santidade. Vivam em santidade. E se vocês viverem em santidade, eu vou abençoar vocês sobremaneira. Se vocês viverem em santidade, vocês vão entrar na terra prometida, aquilo que eu prometi para vocês. Se vocês viverem em santidade, eu vou abençoar vocês de tal forma que vocês vão parar e vão olhar assim, mas Senhor, de onde que veio isso? Se vocês me obedecerem em santidade, vocês não vão ser somente bênção em Patos de Minas, mas vocês vão ser bênção no Brasil inteiro, vocês vão ser bênção no mundo. Se vocês viverem em santidade, em obediência a mim, tudo aquilo que vocês precisarem, eu vou suprir. Vocês não precisam pegar nada de ninguém. Vocês não precisam pegar nada que é adorado para outros deuses. Vocês não precisam dar jeitinho nenhum. E Josué capítulo 7, ele está justamente aqui na Bíblia para nos ensinar para nos lembrar que Deus é por nós. Deus é por nós, sim. Mas quando há pecado, Deus exige de nós santificação. Deus exige de você olhar para o seu coração, para a sua vida e reconhecer. Mas a Bíblia ela também nos lembra que quando há arrependimento verdadeiro, o sangue de Cristo ele nos lava, ele nos purifica. Você por você não é capaz de nada, mas quando você se arrepende verdadeiramente, o sangue de Jesus Cristo ele vem te purificar, te lavar, e Jesus Cristo ele vem trazer salvação para você. Ser igreja, irmãos, é muito mais do que reunir aos domingos. Ser igreja é muito mais do que arrecadar cestas. Ser igreja é obedecer ao Senhor. Ser igreja é viver em santidade no Senhor. Ser igreja é as pessoas olharem para nós e não ver a minha vida, mas ver Jesus Cristo em mim. Ser igreja é eu reconhecer que eu pertenço a um corpo e tudo aquilo que eu faço na minha vida interfere no corpo. Porque você, aqui nós somos um corpo local, mas você faz parte de um corpo universal. E toda vez que alguém olha para você e vê você sendo mais um, igual aos outros, que falam besteira, que fazem coisas erradas, que cometem pecado, quando eles olham para você e veem você mais um no meio do pessoal ali fazendo essas coisas, eles vão olhar para você e vai dizer, olha lá, é crente, diz que serve a Jesus,
diz que faz parte da igreja. E aí você está ferindo o corpo. E o corpo começa a sangrar. Olha a responsabilidade, irmãos. Olha a responsabilidade de... Imagina a cara de Acã quando Deus aponta para ele e fala assim, foi você. E todo o povo olha e fala assim, é Acã. Imagina o pai dele, a família dele olhando para ele e falando, meu Deus do céu, isso está acontecendo, é por sua causa. É porque você fez algo errado. Imagina a vergonha de reconhecer isso. Imagina a vergonha daquela família de ver aquele monte de pedras ali e toda vez que alguém perguntar, o que é aquilo dali? Olha, foi o Acã, da família da tribo de Judá, que pecou contra o Senhor. E aquilo dali é para lembrar que quando a gente peca, quando a gente desobedece o Senhor, há consequências. É para a gente lembrar, imagina isso para aquela família. Imagina, toda vez que você faz algo e as pessoas apontam e dizem assim, ah lá, é crente. Imagina a ferida que isso não dá no corpo. Você pode não ver, mas o corpo começa a sangrar. Você pode não ver, mas o corpo está sentindo. E essa responsabilidade que nós temos que ter como igreja do Senhor. Entender que nós fazemos parte de algo que é universal. Que nós fazemos parte de algo que é sério, não é brincadeira. De nós fazemos parte de um corpo que é para glorificar o nome do Senhor. Que Ele diz que é para a gente ser sal e luz nessa terra. E que muitas vezes a gente negligencia isso no nosso dia a dia. Porque quando a gente chega na igreja, a gente chega com a auréola na cabeça. Mas quando a gente chega no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, essa auréola some. E a gente começa a ferir o corpo em cada palavra que a gente profere, e a gente começa a ferir o corpo em cada atitude que a gente tem. O que Jesus está falando para a gente é, seja minha igreja verdadeiramente e glorifique o meu nome. Seja a minha igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O apóstolo Paulo nos ensina, 1 Coríntios 11, examinai o homem a si mesmo. E veja se há algo em você que precisa ser mudado, transformado. Nesse tempo, examine você, sua vida, o seu coração. E veja se há algo que precisa que você reconheça, que você se arrependa. Veja se há algo que você, em algum momento da sua vida, desobedeceu ao Senhor. Tenha o sentimento de pertencimento. Você faz parte do corpo de Cristo. Tenha o sentimento de que quando você faz algo, o corpo de Cristo sofre. De que quando você peca, desobedece ao Senhor, a obra de Deus, ela não avança, ela para. Até que seja tratado, até que seja cuidado, até que haja purificação. Olhe para dentro do seu coração, da sua vida, e veja se há algo que você precisa colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo, Deus.
Eu me arrependo, Senhor Deus. Peço perdão ao Senhor. Peço que o Senhor me ajude a me libertar disso. Peço que o Senhor me ajude a me libertar, Senhor Deus, disso que tem me aprisionado. Peço que o Senhor me ajude a me libertar, Senhor Deus, desse pecado que tem me aprisionado e tem me levado cada vez mais para longe do Senhor. Que esse pecado que tem me aprisionado e tem feito com que o seu corpo seja ferido, Senhor. Peço que o Senhor me ajude, porque aquilo que eu estou fazendo tem impedido a sua obra de caminhar, de seguir, de avançar. Tem impedido, Senhor, de chegarmos à terra prometida, de continuarmos recebendo as suas bênçãos. Eu peço perdão, Senhor Deus. Peça perdão, Senhor. É você e Ele. Se arrependam. Se arrependem. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, tem esse momento de arrependimento, esse momento de reconhecimento e esse momento de entrega da sua vida e o seu coração ao Senhor. Daqueles que cultuam conosco através dessa live, Senhor. Eu quero entregar cada um nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor complete em nosso coração aquilo que não foi falado. Que o Senhor toque em nossa vida, no nosso coração, ó Deus, para que haja reconhecimento, arrependimento e transformação, ó Deus. Toma-nos nas tuas mãos, toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Faça em nós conforme a tua vontade, Senhor. Cria em nós, Senhor Deus, um coração puro, transformado, para glorificar o teu santo nome, ó Deus. E como igreja tua, Senhor, a gente seja luz e sal nessa terra, Senhor. Pai Santo, que o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada família representada. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, as mães, Pai. As mães espalhadas por esse Brasil, por esse mundo, Senhor. Que o Senhor abençoe cada uma dessas mães que aqui estão através das lives. Cada uma daquelas que estão aqui representadas, Senhor. Abençoa-as, guarda-os, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre todo o teu povo escolhido pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, irmãos.
tenha certeza, Deus é bom, irmãos, o tempo todo, em nome de Jesus. Ó Deus, um coração E renova o Espírito inabalável. não retire de nós o Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Boa noite, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Excelente semana.